através da transmissão desta Santa Missa pelas redes sociais da nossa paróquia. Estamos celebrando a 8ª do Santo Natal. 8 dias em que nós celebramos o dia de Natal. Assim como na Páscoa, também o Natal é celebrado durante 8 dias na liturgia da Igreja. Portanto, para nós católicos, nós podemos nos saudar, nos cumprimentar, desejando Feliz Natal durante 8 dias, porque estamos celebrando o dia do Natal ao longo de toda esta semana. E vamos concluir a 8ª do Natal com a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, no próximo dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. E dentro da 8ª do Santo Natal, o domingo que cai dentro desta 8ª, nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. A Sagrada Família como modelo para as nossas famílias. E a festa da Sagrada Família está ligada estreitamente ao mistério do Natal. Celebrávamos no dia de ontem o nascimento, a encarnação do Verbo, a manifestação do Senhor na nossa carne. E celebramos hoje, então, esta manifestação do Senhor que se dá na nossa humanidade de um modo pleno, de um modo total, que é na família. É na família que nós nos desenvolvemos, é na família que nós crescemos, é na família que nós adquirimos os valores fundamentais da nossa vida. Quando falamos valores fundamentais, o sentido próprio da palavra, fundamento. O fundamento da nossa vida, meus irmãos, está nas nossas famílias. Quem nós vamos ser no futuro, nós não sabemos, quando ainda somos pequenos, se vamos ter uma posição na sociedade, qual faculdade vamos cursar, enfim, que homem viremos a ser, que mulher viremos a ser, não sabemos. Mas certamente o fundamento da pessoa em si, que influencia em todas as outras ações, está na família. A família então é o fundamento da nossa vida, é o fundamento. Como já dizia o Papa Francisco hoje de manhã na Praça de São Pedro, como seria bom que nós voltássemos às nossas raízes, porque muito do que nós somos, muito do que fazemos, muitas das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos, do discernimento que vivenciamos, muito da nossa vida está ligado à nossa raiz. Nós podemos crescer e às vezes até ir muito mais além do que foram os nossos próprios pais. Por exemplo, quando eu penso na minha família, os meus pais são muito humildes, pessoas muito simples, que viveram na simplicidade e até com uma certa dificuldade. Não tiveram a oportunidade que eu, por exemplo, já tive, do estudo, da formação, do conhecimento, mas nem por isso, olhando para a minha família, para a simplicidade dos meus pais, ao mesmo tempo eu reconheço aquilo que hoje é um diferencial na minha vida como sacerdote, que não foram os estudos que me deram, não foram as teorias que me proporcionaram, mas foi o amor, o afeto, o carinho, a assistência dos pais. Por isso vejam a missão dos pais na vida dos filhos. Os pais então são aqueles que são responsáveis por construir esse fundamento, esse alicerce sobre o qual os filhos depois irão também dar continuidade nessa construção, na construção da sua vida. Por isso a missão dos pais é uma missão importantíssima, nobre, e ao mesmo tempo exigente, muito exigente. E os pais hoje, talvez, os pais atuais,
talvez se preocupem muito, né, com a formação intelectual dos filhos, o que é importante, talvez com justamente ao crescimento, né, material, assistência material dos filhos, tudo isso faz parte, mas o que é próprio da missão dos pais, que só os pais podem dar, que é justamente os valores fundamentais do ser humano. E as leituras de hoje, então, da festa da Sagrada Família, nos apresentam o Evangelho, a Sagrada Família como modelo para as nossas famílias. Jesus, Maria e José, não porque eram pessoas perfeitas, eles eram perfeitos, Jesus é o próprio Deus feito homem. José e Maria também foram homens, um homem e uma mulher temente a Deus, fiel a Deus. Maria foi concebida sem pecado, mas nem por isso deixaram de viver esses valores humanos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente diz, Maria, Maria, quem sou eu? Talvez as mulheres poderiam pensar assim, ou os homens dizer, mas quem sou eu para me comparar a José? Mas não, são homens que foram santificados, homens que se deixaram guiar pela graça de Deus, mas homens também que se submeteram a Deus, que foram obedientes a Deus, e por isso viveram as virtudes na sua própria vida humana. E aí vem as duas leituras que antecedem o Evangelho e nos colocam então a Sagrada Família como modelo e as virtudes das quais também nós podemos viver nas nossas famílias, para podermos então ser modelo da Sagrada Família. Mas muito mais do que ser um modelo, quando nós falamos da Sagrada Família como modelo, não é que nós devemos imitar a Sagrada Família só para aparecer externamente que somos uma família perfeita, mas não, é o contrário. Nós olhamos para a Sagrada Família como modelo no sentido de nos esforçarmos para viver de fato essas virtudes, e não só parecer uma família perfeita, não só parecer uma família santa, mas sermos, porque aparência, isso não é tão difícil. Imitação, né? Não é tão difícil imitar. Eu costumo dizer, isso até o papagaio faz, ele imita também, né? Nós não somos apenas imitadores, né? E não podemos ser imitadores da Sagrada Família, mas vivenciadores das suas virtudes, porque é pela vivência das virtudes que nós nos santificamos. Como bem ouvimos na carta de São Paulo aos Colossenses, na segunda leitura de hoje: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O que quer dizer vínculo? Permanência. Vincular-se a algo ou alguém é participar da vida do outro, é participar de algo, é doar-se inteiramente a isso. Portanto, o amor é o vínculo da perfeição. Se nós queremos ser perfeitos, o que significa também a perfeição? A salvação, a santidade. Se nós queremos então ser perfeitos, queremos alcançar a perfeição, que é o céu, que é a vida eterna, precisamos amar. E para amarmos verdadeiramente, temos que viver então as virtudes e deixarmos de lado, muitas vezes, as atitudes puramente mundanas ou humanas demais para nós, né? Devemos deixar de lado tudo aquilo que é oposição ao amor. O que seria oposição ao amor, né? O egoísmo, os ciúmes, o orgulho, a prepotência, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Tudo isso são atitudes opostas ao amor, por isso atitudes opostas à perfeição, não levam à perfeição, muito pelo contrário, essas atitudes nos tornam imperfeitos, essas atitudes denigrem a nossa imagem, denigrem a nossa dignidade, destroem a cada um de nós, e as nossas relações também, ao contrário das virtudes. As virtudes nos integram,
as virtudes nos formam, as virtudes nos vinculam à perfeição. E aí São Paulo apresenta essas virtudes: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros. Suportar é mais do que simplesmente aguentar o outro, né? A gente, tenho que suportar isso, tenho que aguentar isso. Não, suportar significa exatamente colocar sobre, né? Ser suporte, né? Então, suportar significa ser suporte para o outro. É bem diferente. Suportar não é aguentar o outro. Tem que aguentar essa chatice, tem que aguentar essa... Não, suportar é tentar ser para o outro sempre mais suporte. Suporte, para que o outro, sobretudo na sua dificuldade, na sua limitação, ele possa encontrar em mim um suporte para melhorar, um suporte para vencer aquela dificuldade, vencer aquela realidade pela qual ele vive, vencer aquela imperfeição e se tornar perfeito. Então também não quer dizer que a gente tem que dizer para o outro: olha, hoje eu vi lá na missa, na festa da Sagrada Família, que você tem que me suportar, tem que aguentar, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Não é isso. Não, suportar significa eu me apoiar no outro para vencer, para justamente crescer, para justamente superar a dificuldade. Por isso, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Acho que todos nós aqui temos motivo para nos queixarmos, né, de algo e de alguém. Mas se nós queremos nos vincular à perfeição, como nos bem disse São Paulo, é preciso suportar-se uns aos outros, e se um tiver queixa contra o outro, é preciso, como o Senhor nos perdoou, assim também nós devemos perdoar. Não é fácil perdoar, né? Por quê? Porque nós ainda nos pautamos o perdão no esquecimento. Quando eu esquecer isso, aí a gente conversa, aí eu perdoo. Não é isso. Esquecimento não é perdão, né? Esquecimento é sinal de outra coisa, né? Alzheimer, demência, daí não tem perdão mais, porque já esqueceu, nem sabe às vezes o que o outro fez ou o que ele fez. Não, perdoar é uma atitude muito além, uma atitude sublime, que nos vincula à perfeição. Por quê? Porque Deus perdoou a todos aqueles que o ofenderam, e assim Deus perdoa até hoje. Porque Deus gostaria que nós também fôssemos perfeitos. Deus criou tudo perfeito para nós, e no entanto nós fizemos o oposto a isso, e ainda assim Ele perdoou. Então Deus não esqueceu dos nossos pecados, mas pelo contrário, Deus mostrou algo que é maior que o pecado, que é maior que a ofensa, que é o amor. O amor é maior que a ofensa. Portanto, perdoar é um ato sublime, é um ato por excelência. Perdoar é um ato também de grandeza, Grande é quem perdoa, grande é quem está acima da ofensa do outro. E depois também, creio que as leituras de hoje, elas falam por si mesmas, são muito claras. Esse vínculo da perfeição, essas virtudes presentes na nossa família, presentes na nossa vida, como esposo, esposa, como pai, mãe, como filhos. Isso se traduz muito bem naquilo que ouvimos no livro do Eclesiástico e também na carta de São Paulo aos Colossenses. Vivendo as virtudes, certamente seremos pais que não intimidam seus filhos, mas que são suporte para eles e que também ajudam a construir o fundamento da vida deles. Então, não intimidar, jamais intimidar os filhos, mas sempre usar de autoridade para com os filhos. E aqui está também um ensinamento muito importante. O que é ter autoridade sobre alguém? Não é simplesmente mandar em alguém.
A autoridade não é essa realidade que muitas vezes nós pensamos, o outro nos oprime, o outro nos causa temor, por medo eu obedeço, por medo, né? O patrão não tem autoridade sobre o empregado, não tem. O patrão obedece porque tem medo de ser mandado embora, mas não o respeita pela autoridade que ele tem, mas pelo temor que ele causa no funcionário. É diferente. A autoridade está acima, meus irmãos. A autoridade é aquele que, pela sua própria presença, pela sua pessoa, ele provoca no outro o respeito, a dignidade, a reverência. Os pais devem ter sim autoridade sobre os filhos. Por que muitos pais hoje têm dificuldade de exercer autoridade sobre os filhos? Porque muitas vezes não são exemplo. Porque muitas vezes o que eles dizem aos filhos é o contrário do que eles fazem. A atitude não condiz com aquilo que eles dizem. E por isso o filho percebe e não respeita. Pode até respeitar pela agressividade, né, pela violência, pelo temor que ele pode ter do pai ou da mãe, ou dos dois, mas não o respeito. O respeito vem justamente pelo exemplo, pelo testemunho que o outro dá. Por isso os pais precisam se amarem, viverem o amor, viverem as virtudes, e certamente isso servirá de muito exemplo também para os seus filhos. Então, e os filhos, como bem disse as leituras, respeitarem em tudo aos seus pais, honrar os seus pais, não humilhá-los, mesmo que eles já estejam perdendo a lucidez. Não é fácil nós respeitarmos, né, os pais em tudo, sobretudo quando eles começam a perder a lucidez, mas é preciso compreendê-los, mas ao mesmo tempo sempre mostrando a eles que é preciso suportar, ser suporte para o outro, mas nunca se deixar também ser, de certa forma, objeto para o outro, né? O outro precisa também sentir que nós o amamos, e por amor é que nós muitas vezes também precisamos, né, às vezes inverter a posição, né? Os nossos pais usaram de autoridade para conosco, hoje talvez somos nós os filhos que temos que usar de autoridade para com os nossos pais. Mas essa autoridade, como eu bem disse, é muito mais do que a intimidação. A autoridade é pelo exemplo, pelo testemunho, pela palavra, pela coerência. Portanto, meus irmãos, as leituras de hoje têm muito a nos ensinar. Que nós possamos então, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, podermos imitar essas virtudes, e certamente seremos mais felizes, teremos famílias mais felizes. Que as famílias não se preocupem tanto em ter algo que possa proporcionar felicidade, porque muitas vezes nós nos iludimos pensando que a felicidade está no ter, no possuir, mas o Salmo de hoje nos diz muito bem que a felicidade está naqueles que temem o Senhor e que trilham os seus caminhos, ou seja, que seguem, que observam as suas virtudes. Peçamos então ao Senhor que nos ajude a sermos famílias mais felizes, e que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, inspire a cada um de nós e nossas famílias. Assim seja. Amém.